eu reitero que a emergência, para mim, não é apenas o ponto onde as autoridades elas decretam que aquela situação de danos coletivos supera a sua capacidade local de suporte, né, que exige providências de outros entes públicos externos, né, para apoiar as medidas de resposta, né, resgate, reabilitação e até de recuperação, né, e onde há uma série de práticas técnicas que vão ser, então, deflagradas, né, tais como, por exemplo, a da resposta, como, por exemplo, a de abertura e gestão de um abrigo temporário para aqueles que, porventura, ficaram desabrigados, etc. Tal. Para mim, a decretação de emergência, ela indica mais do que isso. Ela tem indicado uma falha do cumprimento do contrato social relativo à organização e administração pública do espaço de relações econômicas e extraeconômicas territorializadas. Para mim, escrevi isso num dos livros que nós organizamos em 2009, Sociologia dos Desastres, né, que cada vez que um prefeito municipal ou que um governador decreta situação de emergência ou estado de calamidade pública, a primeira significação que eu, da sociologia, dou e você está me reconhecendo o seu fracasso em proteger cidadãos. Depois você vai fazer todo o resto. Depois você vai resgatar, você vai reabilitar, vai se comprometer com políticas de recuperativas, mas antes você fracassou nesse ponto. E isso dói para um sistema, o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, que é um sistema que, na conjunção do seu quadro humano e sua mentalidade, é sobretudo militar, né? São policiais militares, bombeiros militares, pessoal de reserva de Forças Armadas, e isso dói muito, né? Porque eu digo, olha, o prefeito fez isso, vocês agem, e muitas vezes essas ações, quando há, por exemplo, desastres associados a colapsos de barragem, como houve o de Mariana e Brumadinho, né? Todas essas ações desse corpo técnico que age, por exemplo, no resgate e reabilitação, tudo isso, no interior do sistema, ele é significado como atos de bravura, de heroísmo. Isso melhora a autoestima daqueles que trabalham no sistema. E muitas vezes, na maior parte das vezes, isso acaba se sobrepondo a tarefa que é essencial hoje para as instituições modernas, né, que é o exercício mais fundamental, que é o exercício da reflexividade, né? O que significa dizer que quando eu reconheço que há um acontecimento trágico que gerou danos para uma certa coletividade, e a minha missão institucional seria ter protegido essa coletividade e eu fracassei nisso, o passo necessário de reflexividade, vai dizer o Anthony Giddens, por exemplo, é que você venha a público reconhecer isso como a tarefa essencial a partir da qual você vai mostrar ao público como você renovou a sua forma de compreensão do mundo, você como corpo institucional, né, público, né, como você renovou a sua compreensão sobre os fatores ameaçantes do mundo e você renovou ante isso as suas práticas também. Então, isso é muito mais fácil no contexto americano, no contexto europeu, particularmente britânico, que é aquele com o qual eu me relaciono mais. Isso é muito frequente, né, que as autoridades possam vir e dizer o quanto elas erraram. Por exemplo, nós tivemos há pouco tempo atrás, em junho do ano passado, o grande incêndio na Grenfell Tower, com aproximadamente 100 pessoas que morreram, né, tanto no próprio incêndio até nos meses posteriores, derivado desse grande desastre. E foi possível que, paulatinamente, as forças que operaram o sistema, os bombeiros erraram muito, mas que puderam vir a público dizer o erro começou desde o treinamento. A capacitação que nós tivemos nos orientavam
para agir de determinada forma, nos comunicar com possíveis pessoas em risco de uma determinada forma, e tudo isso postergou em demasia o atendimento que nós demos, e isso gerou essas mortes. E foi muito interessante esse exercício de meia-culpa. Isso está muito mais consolidado em certas culturas institucionais, porque foi a partir daí que, quando a comunidade em Londres, né, ela foi fazer várias rituais, cerimônias de rememorar esse desastre, né, e fizeram passeatas públicas, os próprios bombeiros se postaram na calçada, na frente dessas passeatas, se postaram na frente, sabendo quantas críticas eles eram passíveis de receber, né? E essas críticas eram apropriadas, né? E eles foram, por ter reconhecido isso, por ter reconhecido o seu fracasso, por ter reconhecido que precisava melhorar, a população, a comunidade os foi perdoando e renovando o seu voto de confiança, né? Inclusive em termos de interações pessoais, né? De abraçar, de beijar, de reconhecer que eles estavam sofrendo, inclusive em sofrimento psicológico tão grande quanto, né? Há outras situações muito importantes, né? Em grandes desastres catastróficos, como o de Brumadinho, por exemplo, né? Quantas forças de voluntários, né, ou forças de outros estados vieram em solidariedade para poder ajudar a buscar os corpos o mais rapidamente possível, para que os rituais de luto pudessem se proceder junto à comunidade, aos familiares que perderam seus entes queridos, trabalhadores ou não daquela empresa, mas nem todos aqueles que trabalharam voluntariamente, colocando a sua saúde em risco, foram devidamente agradecidos, né? E essa gratidão, né, nesse apoio, ela é muito importante também, porque há sofrimento dos trabalhadores que operam na resposta também. Ora, a literatura que define aquilo que é crise, né, para a gente entender se desastre é crise, né, a literatura, ela chama a atenção para a existência de pelo menos 3 elementos. Uma crise, ela pode ser definida pela existência de um fator de ameaça, é aquilo então que nós chamamos de um evento, né? É um evento que é perturbador, né? Um fator de ameaça, que ele é capaz de induzir uma perturbação tão súbita, tão intensa, frente à qual não se pode ficar indiferente, que exige providências urgentes, né? É mais ou menos como nós estamos vendo odiernamente em relação ao desmatamento e às queimadas que se proliferaram aqui, não apenas, mas também de maneira importante na Amazônia brasileira, né? Então, há um fator de ameaça que está se proliferando, o que vai exigir providências urgentes, né? E essas providências urgentes precisam ser tomadas pelos agentes públicos em um ambiente de incerteza. Significa dizer, é preciso fazer alguma coisa, ainda que você não saiba a dimensão dessa crise, a dimensão da perturbação. Por exemplo, no 11 de setembro, eu estava na região quando isso aconteceu, você sabia que havia alguns aviões sequestrados e que começaram a fazer essas perturbações, né? Então, o sequestro do avião em si, né? E começaram a fazer essas perturbações numa manhã de um dia útil. Mas ninguém sabia naquele momento, em 11 de setembro, e mesmo nos dias posteriores, se aquilo era o limite da crise. Se eram apenas 5 aviões, né, que foram cair aqui. Se era esse o limite da crise, né? O presidente George Bush, na época, falou em New War. Nós ficamos ali, mas mesmo no Canadá, onde eu trabalhava, nós ficamos ali mais de 1 semana sem avião nenhum. E depois, o tamanho do medo era tanto por parte das instituições mesmas em relação a até onde essa crise irá,
que houve lei federal no solo americano que permitia que qualquer avião civil que passasse sobre o território americano e que tivesse algum tipo de comportamento inusual poderia ser abatido. E quando a gente desceu, quando houve avião, né, alguns dias atrás, a gente descia de lá, do Canadá para São Paulo, passando por cima do território americano, por Nova York, a gente diz... Nossa, espero que esse piloto não tenha que desviar de nenhuma frente fria ou alguma outra coisa, alguma turbulência, porque talvez isso, né? Quem é que está ressignificando esse comportamento, né? Frente a alguma intempérie, né, atmosférica, etc., também inusual. Quem é que está ressignificando e quem tem o direito de nos abater para prevenir uma crise maior, né? Então, é aquele voo, a gente pega voo noturno internacional para dormir, né? Aquele voo ninguém dormiu, né? É também importante pensar, esse hoje é o core do meu projeto financiado por FAPESP e CNPq, é importante pensar que os desastres, eles podem ter tessituras com outras crises, tessituras de entrada, tessituras de saída também, né? Crises socioambientais podem deflagrar e podem agravar desastres, tanto quanto desastres podem desencadear ou intensificar crises socioambientais. Por exemplo, se nós entendermos que esse conjunto de eventos, de queimadas no território amazônico, o conjunto deles, o conjunto de práticas, né, perturba intensamente o cotidiano dos povos da floresta, por exemplo, a gente pode entender isso como um desastre cuja origem são as crises socioambientais que se processam numa outra temporalidade, num tempo longo, né? E súbito você pode ter alguns eventos que criam uma perturbação excepcional, que exige, então, providências urgentes, né? Assim, para nós das ciências sociais, é muito importante pensar essa tessitura entre crises de caráter crônico e crises agudas, né? Sobretudo para nós que vivemos num contexto de desigualdade social, de injustiças socioambientais, né? A gente não pode dissociar os desastres dessa ordem constituída. E é aí que, para nós, no contexto brasileiro, nós vamos fazer uma reflexão que não está exatamente bem colocada no debate americano, eu diria que até a gente diverge do debate americano, e começa a ser colocada pelo debate europeu, sobretudo pelo debate francês, agora, que é uma relação entre ordem e desordem, né? Se nós vivemos no contexto latino-americano em geral, brasileiro em particular, num contexto de ordem injusta, de ordem social injusta, qual a relação entre essa ordem injusta e as desordens, que são essas perturbações atípicas, chamadas desastre, né? Ou seja, há elementos aí que são mutuamente constitutivos, né? Para vocês terem uma ideia, se nós começarmos a pensar como a emergência, né, como aquele ponto médio entre esses eventos que causam grandes perturbações e o desastre em si, que é o sofrimento coletivo que se dá num tempo social, a emergência, que é aquilo que nós falamos aqui, como falha no cumprimento do contrato social relativo à organização e administração pública, a falha em proteger o cidadão, nós temos dados muito perturbadores em relação à quantidade de decretação de situações de emergência e de estados de calamidade pública, a evolução disso no Brasil nos últimos anos, né? É claro que a gente vem de uma evolução que o N de municípios do Brasil foi aumentando de 5.565 para os atuais 5.570 municípios. Mas olha que perturbador
o N de decretações de emergência, o N de municípios que dizem: eu falhei em proteger os meus cidadãos e eles sofreram e tiveram danos humanos, ambientais, econômicos, substantivos, para além da nossa capacidade de suporte. A decretação de emergência é sempre um pedido de socorro para proceder atos atípicos de administração pública e recepção de novos recursos extraordinários. Se nós formos ver essa evolução, a gente está vendo uma coisa muito perturbadora, que 2003 até 2017, nós tivemos um número de decretos municipais de emergência da ordem de 30.953, com uma média de 2.062,5 decretos por ano. Isso é muito, isso é pouco? Bom, se você pensar que o nosso universo é de 5.570 municípios, o que significa 2.062 que pediram socorro em média por ano? Nós não estamos, então, falando de uma situação atípica do Brasil, estamos? É atípica no Brasil? Ou nos parece, com esses dados, que a nova normalidade é que a administração pública municipal peça socorro porque os seus cidadãos estão em processo de sofrimento social intenso com perdas coletivas. Então, essa média em si já mostra uma situação catastrófica em que o Brasil vive. E nós estamos nos iludindo que vivemos numa normalidade de um ir e vir tranquilo e que as nossas rotinas podem ser asseguradas. Esses números me dizem que não. Também é importante a gente pensar que a administração pública, ela tem várias formas de pensar esse pacto com os seus cidadãos, desde um ponto mais proativo até um ponto mais reativo, né? No ponto mais proativo, os desastres são evitados pela gestão pública, né? Ou pela ação cooperada em vários órgãos, numa perspectiva mais multissetorial de incremento disso que é a segurança humana, né? Mas aí, se os desastres ocorrem, também há intensidades diferentes de manejo da administração pública dessa situação. Desde contextos em que a administração pública vai tentar minimizar os danos havidos, né? Até aquelas em que ela precisa de apoio externo, até aquelas em que os danos são cada vez mais intensos e até aquela em que há aquilo que em 2010 eu criei esse termo, aquela em que há isso que eu chamo de desastre silente. Desastre silente é aquele que a administração não decreta emergência, mas tampouco ela cuida daqueles que sofreram. Ele sofre no abandono e no esquecimento, né? Isso também ocorre. Um aspecto importante em relação a isso, né, é que, se nós pensarmos que a normalidade administrativa é aquela em que há os processos licitatórios, né, debaixo da base legal, né, com a participação político-partidário mais ampliada nas deliberações, né, governamentais, com maior controle social através de arenas participativas como conselhos e comitês para pensar a agenda de políticas públicas, né, discussões abertas em torno do orçamento, etc. Cada vez que o município decreta a situação de emergência ou estado de calamidade pública, também os cientistas sociais no Brasil não atentaram antes para isso, a gente vem publicando isso nos últimos 10 anos, mas não estão atentos, do meu ponto de vista, suficientemente para que esse decreto também está significando uma forma atípica de gerenciar a coisa pública.
E, nesse sentido, eu adoto o conceito de estado de exceção do Agamben, né? É uma forma particularizada em que há dispositivos especiais que são acessados para reduzir o controle social sobre a coisa pública, né? Então, é nesse sentido que, como estado de exceção, com essa média de mais de 2.000 municípios decretando a emergência, antes havia por 30 dias, depois por 60, depois por 90, e uma nova baliza legal vai dizer, se você decreta, que saiu lá do governo federal, já decreta por 180 dias. Eu fico pasma como cientistas sociais não atentaram para isso. São 180 dias que um prefeito municipal está escorado por um decreto para poder administrar coisa pública a partir de regras de exceção. Regras em que ele se fecha em 4 paredes com quem? Com o coordenador municipal de defesa civil, o secretário de obras, secretário de assistência social, meia dúzia de pessoas, e ele tem direito a fazer várias coisas. Ele tem direito a fazer ajustes no orçamento público, aquilo que era destinado anteriormente para um tipo de finalidade, agora, por conta da emergência, destinada para outra finalidade. Ele recebe donativos. Quantas vezes quem tem conta no Banco do Brasil, na Caixa Federal, foi tirar o extrato e diz SOS não sei o quê, por favor, deposite na nossa conta, etc. E esse dinheiro vai ser gerido sem parâmetros que são discutidos pela sociedade, pelo grupo de afetados. São recebidos recursos extraordinários, não só de outros níveis de governo, mas inclusive internacionais, né? Houve um desastre em 2008 no Vale do Itajaí, a Ucrânia mandou $1 milhão. Quem geriu realmente esse dinheiro? Que finalidade? Para quem foi esse dinheiro, né? Então, há esse tipo de coisa. E aí, então, os ministérios públicos, né, no âmbito estadual, os tribunais de contas, sobretudo estaduais, são aqueles que foram crescentemente, a própria AGU, despertando para esse fenômeno e dizendo, opa, precisamos agora fiscalizar. Não pode ter os processos licitatórios por conta da urgência no atendimento, né? Então, há práticas de sobrepreço, quem está sendo contratado, os produtos e serviços que são contratados são realmente pertinentes, né? Está sendo feito caixa 2 para campanhas eleitorais, o que são feitos dos donativos, etc. E exatamente essa fiscalização, por exemplo, de auditores do TCE, que permitiu, mais recentemente, pegar no pulo vários prefeitos municipais, né, e depois, né, juntar documentação que, por meio da investigação dos ministérios públicos estaduais, requeresse depois a cassação de mandatos de prefeitos, como ocorreu em Teresópolis e em Nova Friburgo, durante aquele desastre que ocorreu na região serrana, né, em 2011. Outro aspecto também importante para a gente pensar, sim, talvez eu vou voltar para dizer isso, né? Se isso é um estado de exceção, no sentido do modo de administrar coisa pública, né? Com falta de transparência em relação aos gastos realizados, né? Acesso a recursos extraordinários, diminuição do controle social sobre o uso dos recursos, né? É claro que ele é um modo de administração que pode ser viciante a depender do escrúpulo e da ética dos governantes, né? Eles dizem, poxa, peraí, é um momento em que ninguém me cobra, em que eu me fecho aqui com meia dúzia, decido, entra recursos extras, eu posso manipular isso para poder usar para fins políticos, né? Para o meu novo mandato, para a minha campanha, etc. Você tem todo tipo de desvio ético, né? Ora, isso tem um efeito viciante. Isso tem um efeito viciante a tal ponto, é um dado que infelizmente eu não trouxe e deveria ter trazido, né? Que quando a gente vê o comportamento daqueles 30 mil casos de decreto, há coisas muito interessantes, né? A gente faz a distribuição dos decretos por município, esses são os meus últimos resultados de pesquisa, aliás, e que vai mostrar assim, quantos municípios aqui ele decretou uma vez só ao largo desse período?
nós estamos falando de um período de aproximadamente 15 anos, né? Quantos 2 vezes, quantos 3 vezes, etc. E vamos descobrir que existe aproximadamente 400 municípios que vão decretar em 15 anos mais de 30 vezes decreto de situação de emergência. E é aí, então, que nós voltamos naquela tessitura que fazemos como cientistas sociais entre vincular ordem e desordem, né? Então, se o desastre é o anormal, é o excepcional, mas em 15 anos você decreta 30 vezes, vamos combinar que essa é a nova normalidade, né? É a nova normalidade que está dizendo alguma coisa sobre o vício da máquina pública e, por decorrência, a própria vulnerabilidade dos cidadãos, né, que estão imersos naquela tessitura espacial e administrativa, né? Assim, nessa nova normalidade administrativa, nós temos basicamente 3 caminhos, né? Ou a gente encara isso, e para isso eu tenho uma interlocução muito grande com tribunais de contas e, sobretudo, com ministérios públicos em todo o país, né? Os ministérios públicos aí, eles são os grandes guardiões, né, do interesse do cidadão, para pensar que municípios têm que ter prioridade na fiscalização, né, no controle das contas públicas mais detalhadamente, né, inclusive em loco, para aperfeiçoar a gestão pública, né? Os dados também podem apontar para isso, né? Não tem pessoal suficiente, né? Os promotores também estão assoberbados, os procuradores também. Então, a gente tem como identificar, diagnosticar quais são os mais problemáticos e dizer, vamos pôr foco nesse, inclusive nas pesquisas de ciências sociais em loco também, para entender um pouco desse comportamento perverso. Ou se retorna à normalidade administrativa ou a um retorno de estado de exceção. Eu tenho uma hipótese que eu ainda não testei com base nesses acontecimentos das últimas semanas, né? Mas eu tenho uma hipótese que eu gostaria de testar caso eu tivesse o privilégio de ter continuidade do meu projeto hoje, que FAPESP e CNPq me apoiam, de testar o seguinte: quando nós falamos de todos esses focos de queimada na Amazônia, para nós o que nos interessa é a dimensão das unidades federativas e também dos municípios, né, que é a relação com a administração. Eu tenho uma inquietação que é em relação a esse volume de recursos que foi deliberado ontem, que vai ser liberado, né, R$1 bilhão que vem do Fundo de Recuperação dos recursos que haviam sido usurpados da Petrobras, que vai ser destinado ao combate a essas queimadas e focos de incêndio e tudo isso, né, sendo que 400 milhões vão ser repassados para as unidades federativas. Eu tenho a seguinte hipótese: ora, se esse desastre acontece por conta de crises socioambientais crônicas que ocorreram aos olhos dessa autoridade, para não dizer muitas vezes sob o endosso delas, né? A que propósito vai servir esse recurso, né? Esses recursos podem diminuir, né, a incidência dessas situações de emergência ou pode ampliar? Eu tenho a hipótese que pode ampliar, porque se nós estamos falando de estruturas viciadas, às vezes, né, como o sistema de compensação a estruturas viciadas, é a mesma coisa de você dar um torrão de açúcar para o seu cachorro quando ele faz malcriação e ele morde a sua visita, né? Então, se você dá um torrão de açúcar, muitas vezes para estruturas e práticas viciadas, muitas vezes, embora a expectativa seja de combate àquelas práticas criminosas, né, muitas vezes pode dizer, puxa vida, esse pode ser um mecanismo a partir do qual a gente ganha recursos extras, ainda mais num contexto econômico de crise, né, de crise fiscal. É uma hipótese para ser testada. Nós também não podemos nos esquecer que, assim como nossa existência como ser social é uma existência transescalar, ao mesmo tempo que nós estamos aqui no auditório do IFISH, eu com o privilégio de poder estar falando com vocês e quero ter um tempo de ter essa escutativa em relação às dúvidas e angústias de vocês também, nós estamos no estado de São Paulo, estamos em Campinas, no estado de São Paulo, no Brasil,
no Cone Sul e também no planeta Terra. Tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo, né? E está acontecendo ao mesmo tempo, e em cada uma dessas escalas em que simultaneamente nós estamos aqui vivendo e agindo como ser social, nós somos uma força pulsante, porque nós estamos vivos, né? Mesmo que a gente estivesse morto e algum verme estivesse comendo a gente, né? Mas vivo ainda mais, a gente tem mais como seres pensantes, nós ainda temos mais condições de nos dinamizar, né? E perturbar esses lugares onde a gente vive, né? E nesse sentido, perturbar não é só a gente fazer greve como estudante ou professor, né? Mas é perturbar no sentido positivo também, né? De dinamizar de estar sempre pondo, né, através das nossas relações, né, e no ambiente que a gente se insere, colocando essas coisas em movimento, né? Ora, mas é preciso pensar, sempre ter em conta, né, significa dizer, não fazer desconexões nessa dinâmica transescalar da crise, né? Significa dizer que se desastres podem ser entendidos no âmbito local como uma crise aguda, e ela poderia estar associada, entre outras dimensões, com a prevenção inexistente, falha da administração pública, processos recuperativos limitados e insustentáveis, é claro que essa crise aguda tem conexão com a crise crônica em que nós vivemos no país, né? Então, no plano local é esse, mas no plano nacional isso tem conexões com patrimonialismo, com o despreparo do meio técnico, com as desigualdades e injustiças socioeconômicas e espaciais, inclusive com a nossa indiferença social ao sofrimento humano. E também isso está relacionado com a crise civilizatória, né? As restrições políticas de toda a ordem, os muros que nós vemos que são construídos, né? Sejam eles materiais ou simbólicos, em relação aos diferentes, aos grupos sociais em desvantagens, aos desfiliados, né? As pressões cada vez maiores do mercado, alienação consumista, né? A apartação dos consumidores falhos, para usar um termo do Zygmunt Bauman. Também é importante pensar, e muitas vezes o próprio meio jornalístico não ajuda nisso, que quando nós falamos nos desastres, a gente tem que entender que nós estamos falando mais do que defesa civil, ou bombeiros, ou forças armadas, né? Ou prefeito municipal, fazendo alguma coisa em relação àqueles que são vitimados, né? Eu sei que esse é o foco geral, por exemplo, das notícias, e essas muitas vezes é que vão embasar o interesse científico por esse conteúdo, mas é um pouco mais do que isso. Eu estava alguns anos atrás, 2, 3 anos atrás, como professora visitante numa universidade escocesa, na Universidade de Aberdeen, quando aconteceu no Reino Unido um enorme desastre de abrangência nacional relacionados a grandes inundações, né? Aquele, inclusive, foi um dos aspectos que levou mais tarde ao primeiro-ministro, na época, David Cameron, inclusive, mostrar o quanto ele era inábil para poder lidar com aquele tipo de crise. Embora existe um gabinete específico, o COBRA, que, no caso de grandes crises, como foi aquela, né? Ele tinha os seus planos para acionar, e os militares são muito prestativos e são acionados também para tomar, junto com as comunidades locais, o maior tipo de ações, o que nós chamamos de preparatório, né? Preparatório ao impacto de um evento importante, por exemplo, ajudando as comunidades ao longo dos principais rios das bacias hidrográficas locais a colocar os sacos de areia antes, prevenindo as inundações das áreas, das zonas, né, litorâneas, né? Mas tudo isso não foi suficiente, e o Reino Unido, de uma maneira geral, sofreu bastante. Naquele momento, eu comecei a mapear através da BBC, eu comecei a mapear todas as instituições que os meios de comunicação diziam que estavam fazendo parte daquela crise. E a BBC mostrava aquilo de maneira um pouco desconexa. A cada momento ela só entendia, no geral, relação entre dois sujeitos, né?
por exemplo, a relação entre o prefeito municipal e um grupo de afetados, ou a relação de artistas, né, que estavam tendo ações de solidariedade, mandando donativos, e afetados. E ela só via assim, sempre de maneira muito como relação bilateral e não como complexa. E aí nós fizemos um estudo em relação a isso para tentar, a partir da compreensão por grafos, né, mostrar isso de uma maneira mais complexa, não apenas as peças, né, mas o jogo por inteiro e o que estava nesse jogo em termos de relações sociais. E isso nós deslocamos também para pensar a questão do Brasil. Se nós pensarmos o conjunto de atores, né, desde grupos de afetados com as suas diferentes naturezas, o grupo de atores institucionais, né, que também agem. E isso pode permitir estudos com relações muito interessantes, né, caso a caso, que venha a ser analisado. Então, aqui, eu fiz isso já para o Brasil. Olha, vocês vejam, por exemplo, ou grupos de afetados. Olha, você tem afetados que não são só residentes, que são moradores. Você tem turistas que são afetados, né? Você tem negócios locais que são afetados, motoristas, prisioneiros, por exemplo. Eu fui há 10 dias atrás, talvez, no maior simulado que houve do Brasil de evacuação relacionado a colapso de barragens, que houve em Itapira. Talvez vocês tenham visto isso pela Itabira, que vocês tenham visto isso pela televisão. É um simulado que envolveu quase 20 mil pessoas, né? Desde grupos operacionais, bombeiros, polícia militar, defesa civil, etc., e os moradores locais. Nós estamos falando em Itabira sobre riscos de colapso, que agora são entendidos como riscos gerenciáveis. Eu ponho um grande ponto de interrogação. Nós estamos falando de 5 barragens, né, de contenção de rejeitos de minério, né? E eu tive a honra de ter sido a única cientista, aliás, que foi convidada por aqueles que planejaram esse simulado, para poder olhar isso desde o comando. Não era a única cientista no terreno, mas que podia olhar desde o sistema operacional que estava sendo deflagrado aquilo. Fiquei muito, muito honrada por conta disso. E várias coisas foram me chamando a atenção em relação a isso, e uma delas é o fato de que havia já nessa mancha de probabilidade de danos de ocorrência uma certa tipificação dos sujeitos que podem ser afetados, e o primeiro deles em uma das barragens é exatamente uma unidade prisional. Há uma unidade prisional que pode ser impactada ali em Itabira em 1 minuto. E isso em 1 minuto. O que eu quero dizer o que estava posto para aqueles que planejaram o sistema de alerta, é que o sistema de alerta, uma sirene fosse tocada, né, e não apenas uma sirene, às vezes essa sirene acompanhada da recomendação, evacuem, né, barragem rompida, etc. Que sentido isso tem para alguém que está confinado numa unidade prisional? E esse problema é um problema muito importante, porque nós estamos falando de pessoas que estão sob a tutela do Estado. Significa dizer que o Estado é responsável por preservar a vida dessas pessoas. O sistema de alerta de nada vai funcionar para essas pessoas, porque elas não têm autonomia sobre os seus corpos, né? Elas estão confinadas ali. Então, significa dizer que são os agentes prisionais, então, estão falando em 1 minuto. Os agentes prisionais não só é que deveriam, nesse 1 minuto, eles que têm a condição de deliberar, né? Se eles vão abrir as celas, etc., e se vai dar no tempo né? E se vai dar tempo deles saírem, ou se ainda vai supor que é preciso que tenha uma ordem de transferência com vaga em outra unidade prisional para levar todo mundo morto. É isso que está em questão, né? A especificidade das pessoas idosas, das pessoas com mobilidade. Se você conhece Itabira, assim como Mariana, nós estamos falando de sobe e desce, as calçadas são
infernais. Cada um faz a calçada como quer, no parâmetro que quer, cheia de degrauzinho, etc. Todo mundo com variz, e você tem que correr, né? Então, é insano quando nós estamos falando de um tipo de cálculo, né, Johnny, que tem que levar à especificidade do sujeito, né? Seja na inserção institucional, e isso também vai definir condições de mobilidade, seja em relação a questões de natureza fisiológica, com recorte etário, com crianças, mulheres com crianças, a família. Eu não vou deixar o meu pai idoso para trás, que está acamado, etc., porque tocou uma sirene. Então, nós não estamos falando de um tipo de racionalidade individualista, né, mas de racionalidade social, etc., né? Então, da mesma forma que os grupos de afetados para ciências sociais abrem todo um universo. Os alunos brigam comigo, acham que eu sou chata. Mas olha que quanto universo grande, né, Roberta, que tem para ser explorado diferentes tipos de afetados com seus dramas que são singulares, né? Assim como também de diferentes serviços públicos afetados. O serviço público não vai apenas responder. Há, inclusive, essa angústia, que há aqueles que precisam responder passando também simultaneamente por dificuldades, né? Há aqueles que precisam responder, mas a infraestrutura viária está destruída, o transporte urbano também, a infraestrutura ferroviária, os cartórios de registro, o fórum, a própria prefeitura municipal foi destruída, a documentação ficou toda molhada. As escolas e creches que você pensava que poderia servir como abrigos provisórios, eles também foram danificados ou estão debaixo d'água, né? E por aí vai. Eu já estou quase terminando, viu, Roberta? Ok. Os meus resultados mais recentes estão em publicações aqui, eu vou indicar, porque não teria tempo de falar sobre todos eles, né? Mas há outras coisas que me incomodam, além desses estereótipos entre atendentes de emergência e grupos afetados, né? Me incomoda, por exemplo, dizer aquilo foi um crime, crime não é desastre. Ontem mesmo eu vi isso na televisão. E me incomoda porque não se faz uma distinção entre as duas coisas, né? Há crimes que agem como eventos, assim como atentados terroristas como evento, que aí são os fatores perturbadores, né, que suscitam esse desastre, né? São esses fatores de perigo que então se manifestam e que viram desastres. Então, de um crime pode resultar um desastre. De um exercício de segurança, Chernobyl, pode resultar um desastre catastrófico, inclusive, cujo sofrimento é intergeracional. Inclusive, se nós pensarmos, né, nas mutações que as pessoas sofreram em termos, né, de genéticos e provocaram câncer, etc., que passa, né, muito além do que o que ocorreu especificamente no lugar Ucrânia, especificamente no ano 1986. E da mesma forma, né, que a gente precisaria não só ampliar a nossa forma de caracterizar afetados, caracterizar as infraestruturas e fazer novos enredamentos e análises sobre isso, que o Brasil é um dos países que requer, né, o aprofundamento nisso. Para isso a gente precisa mais cientistas sociais, né, que estejam dispostos, disponíveis e compromissados para esse tipo de disaster studies, né? Mas também entender que há outros grupos envolvidos, né? Nos serviços de emergência, não é só Defesa Civil, bombeiros, Polícia Militar, Forças Armadas que a gente mais vê, mas as agências ambientais. Hoje isso fica mais claro para a gente em relação ao papel do IBAMA e do CMBio na Amazônia, por exemplo, né? Há os serviços meteorológicos, né, que tem uma participação muito importante, sobretudo para as ações preparativas, mas que não podem, serviços meteorológicos, que não podem tomar o lugar da autoridade de defesa civil. Uma vez aconteceu um ruído muito importante, né,
entre um instituto que fazia essas previsões e publicizava e o papel da Defesa Civil Nacional. Só a Defesa Civil Nacional é que tinha o poder para um desastre, que era um desastre regional bem importante. Só a Defesa Civil pode dar o warning, né, o alerta, né? O serviço meteorológico, ele tem que passar a informação para a Defesa Civil, mas ele não tem a missão institucional de dar o warning e fazer as recomendações. E esse serviço de meteorologia fez isso, foi até a TV, etc., e começou a passar recomendações como se Defesa Civil fosse, né? E tomou um puxãozinho de orelha, né? Por quê? Porque a Defesa Civil, o Sistema Nacional de Defesa Civil, ele tem capacitação para dizer assim, olha, eu estou recomendando A, B, ou C ou D, né? Porque isso está fundamentado em vários estudos técnicos e na nossa própria capacidade de atuar, né? Aqueles que formaram em ciências atmosféricas, né? Sequer fizeram disciplinas, por exemplo, em ciências sociais, né? Como é que eles podem entender o comportamento social frente a uma determinada informação? Então, essa coisa é importante, né? Às vezes, o climatologista, o meteorologista, ele se arroga a fazer o papel de. Não, ele tem um papel muito importante em pensar, muito importante em advertir a partir do seu conhecimento. Isso é muito valioso, mas o papel dele não é o papel de operacionalizar isso, né? Inclusive porque há responsabilidades em torno disso. Se a Defesa Civil não cumpre bem o seu papel, ela tem como ser responsabilizada em relação a isso também, né? Há outros envolvidos também, como, por exemplo, organização de proteção animal, serviço de comunicação, de trânsito, de parques e jardins. A gente está vivendo essa ventania aqui em Campinas, né? A todo momento isso tem que ser acionado também para cortar galhos e árvores que são fontes de risco, etc. Na entrada das frentes, né? Esses galhos, árvores e tudo, e que precisa desses serviços, né? Serviço de drenagem, de limpeza urbana, serviços de energia. Há diferentes níveis, né, de Estado e de governo, né, e que vai desde o governo federal, numa municipal, Ministério Público, a Defensoria Pública, quando você não é bem atendido, como afetado, você tem mais demandas e direitos a fazer, né, das agências reguladoras, da oposição política. Há outros atores primários envolvidos e que são preciosos, como a rede primária de suporte, os vizinhos, o seu centro comunitário, né? Empreiteiros e construtores e imobiliárias, né? Quantas vezes há imobiliárias e proprietários, inclusive como agenda pública, eles são acionados até preventivamente por alguns governos para dizer, me diga quais são os imóveis que estão vazios, me diga quais são, porque aí vai vir uma temporada, aí os meteorologistas ajudaram, né? Os meteorologistas ajudaram a dizer que vai vir uma temporada de grandes precipitações pluviométricas, que o sistema de drenagem não vai dar conta. E aí aquela cidade vai sofrer com grandes inundações. Você pode ter governos, né, locais que são muito consequentes, isso aconteceu, por exemplo, em Rio Branco, no Acre, em que havia uma agenda pública de você cadastrar os imóveis que estavam vazios, entrar em contato com proprietários e perguntar preventivamente para esses proprietários, eventualmente o seu imóvel está disponível para alguma família que ficou desabrigada, né? Porque há a política, que aí vem do nível federal, que você pode ter recursos para pagar auxílio moradia. Então, ao invés de dar para a pessoa diretamente, já paga esse proprietário. Rio Branco está sempre debaixo d'água, né? Mas, exatamente com isso, a política de assistência social em Rio Branco é dizer, se a gente não pode ter abrigos para todos, pelo menos vamos cadastrar e ver a possibilidade de alocar por um espaço que é privado, né? E que protege muito mais, inclusive, emocionalmente as famílias, né? Já caminhando para o final, eu gostaria de dizer que eu também estou inquieta com outras coisas, né? Além de não ver tanta pesquisa na ramificação, né, de todos esses atores e interações e processos nos quais eles estão envolvidos nessa crise chamada desastre. Eu estou muito incomodada com essa ideia de que, se você observar
o meio social, a realidade social e as crises de longe, numa certa virtualidade, está tudo sob controle, né? Você está vendo, e há essa fetichização, né, do centro de comando e controle, e o que para mim é algo que soa algo entre o patético e a covardia social dos agentes públicos, né? Se por um lado, do meu ponto de vista, a ideia parece muito virtuosa, né? Porque você é capaz de reunir diferentes tipos de instituições, né, para interpretarem os dados de maneira diferenciada e fazer com que as ações que precisam ser tomadas, no geral é uma ação de resposta, infelizmente, e não de preparação ou de prevenção, mas fazer com que as ações possam ser tomadas simultaneamente, o mais rápido possível, significa dizer simultaneamente, cada um está entendendo, conforme a sua competência institucional, né? Está tomando deliberações que teriam uma capacidade sinérgica muito importante de proteger o cidadão. É essa a ideia, né, dessa relação virtual, né? Mas não é assim que a gente está entendendo com os dados do cotidiano, né? A Defesa Civil é um desses atores, tá, que está aqui. Isso, para mim, hoje, né, pelos resultados em que eu vejo a evolução dos desastres, me parece muito mais um distanciamento, inclusive moral, do ente público, dos seus agentes, em relação àquilo que acontece na realidade concreta, né? É interessante como você tem uma série de imagens, vendo como alguém foi assaltado, por exemplo, como você tem as imagens para dizer que um carro trafegava com a família e, de repente, o motorista levou 80 tiros, né? E na frente de todos, né? E nada mudou efetivamente, substancialmente, na agenda pública para que o cidadão se sentisse mais protegido, né? Porque ele está sendo observado de longe pelas câmeras, né? Esse é o livro que foi agora recém-lançado em maio, junho desse ano, pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, com o Instituto Latino-Americano de Estudos de Segurança, e eu tenho um capítulo nesse livro, é esse nome do capítulo, a respeito um pouco dessa reflexão, né? Se nós pensamos a segurança pública a partir dessas ferramentas que tornam virtual a relação do poder público, através dos seus agentes, com o cidadão, e isso, na verdade, cria um distanciamento para não fazer a escuta ativa que deveria estar na agenda, né, dos formuladores, produtores e operadores, né, de políticas públicas também, né. É importante, talvez, eu vou rapidamente voltar, né, é importante também, desculpa estar fora de ordem, quando a gente pensa quem são os vários atores, né, que podem estar enredados de diferente maneira a cada contexto de desastre, e aí eu divirjo sobremaneira da literatura americana, que foi o meu fundamento em Disaster Studies no Brasil, quando a literatura americana predominantemente vai dizer que desastre é diferente de guerra, porque guerra, a característica das relações sociais é um contexto de conflito de um contra o outro, enquanto que o desastre é só de solidariedade. Não é verdade, né? Quando a gente estuda o caso brasileiro, e mesmo aqui eu estou estudando o caso britânico, dessa UK Flooding Crisis, em que a gente vê que houve não apenas interações daqueles diferentes atores, interações de coesão social, mas houve interações de conflito e de obstrução em relação à prática do outro também. Então, emergem muitas tensões em desastre. Inclusive, isso é a razão pela qual muitos movimentos sociais emergem nesses desastres também, né? Para finalizar, no plano da realidade concreta, no nível mais interpessoal, tem que estar na nossa agenda. Essa também é um motivo um pouco das rusgas que eu tenho com defesa civil comigo também, porque muitas vezes o nominar uma espacialidade, uma territorialidade precária como área de risco,
achando que é suficiente apenas, né, expulsar pessoas da área de risco, né, é uma simplificação da realidade, ou, para além disso, é uma prática de barbárie. E é uma prática de barbárie porque, no geral, com a interdição dessas áreas de risco, com a interdição das moradias na área de risco, estigmatizando as pessoas, né, quando se apõe na frente das casas uma certa numeração para dizer que ela está interditada, ela recebe uma numeração da Defesa Civil, as pessoas não podem morar lá. Está faltando a política pública subsequente, né? Que é você poder fazer esse deslocamento em prol de uma solução de um deslocamento que é mais digno para essa pessoa. E quando eu falo de um deslocamento mais digno, é de uma espacialidade substantiva, porque não é você tirar de uma unidade habitacional que parece precária, seja em relação às suas características construtivas, ou seja em relação às características do ambiente onde a construção está, né? Por exemplo, com um solo que não é apropriado para aquele tipo de habitação, vai gerar rachaduras, etc., porque o solo se move, há deslocamentos de massa, etc. Mas é preciso pensar que isso, para você simplesmente abandonar a pessoa ao léu, né, me indica que simplesmente você quer fazer o saneamento do território, mas você não quer resolver o problema social realmente da habitação. E não é para uma habitação melhor, né? Você precisa operar em termos de assegurar que o modo de vida da pessoa, que é a habitação, que é a escola dos filhos, que é o trabalho, que é o lazer, que é o estabelecimento religioso que ela frequenta, que são os laços de vizinhança e compadrio, etc., que tudo isso está simultaneamente garantido. E a política de defesa civil, nem a política de assistência social, quer dizer, embora digam como política que tem esse compromisso, né, a política posta na prática é o contrário, né? Então, é cuidado do outro remover. Olha que o coqueirinho aqui está balançando, porque aqui em Campinas, hein, está voando a árvorezinha. Isso é cuidado? Ou isso é uma intolerância na forma de cuidado, né? É um pouco ambígua essa relação. E nós precisamos humanizar as nossas instituições, tá? Com maior resolutividade também, em termos de modos de vida mais sustentáveis, né? É preciso evitar todo tipo de violência, entendendo que não há apenas pessoas pobres que moram em área de risco e você deve ter como agente público uma conduta padrão. É preciso complexificar um pouco e entender que naquela área que é entendida como uma área suscetível, há diferentes tipos de edificação com diferentes significados para as pessoas que elas produziram e nelas vivem. Há diferentes tipos de família, né? Essas famílias têm pessoas com diferentes tipos de ocupação e, por conseguinte, são sua fonte de renda, de provimento, de reprodução social, que precisam ser garantidas quando elas são deslocadas de um lado para o outro. E há diferentes tipos de PETs também, que, se necessário esse deslocamento, inclusive para abrigos temporários, os abrigos têm que ter política, né, para lidar com esses diferentes tipos de PET. Uma das dissertações que eu orientei na USP, eu fui professora há 20 anos do programa de pós-graduação em Ciências Ambientais da USP, foi exatamente em relação às políticas para os PETs no Brasil. E, por fim, é preciso pensar também que, quando nós falamos dos afetados, a comunidade também não é um corpo único, né? Na comunidade há não só os diferentes tipos de família, como nós vimos no slide anterior, né, uma comunidade afetada por um desastre, mas dentro da família há diferentes indivíduos. Esses diferentes indivíduos também têm diferentes conjuntos de papéis sociais, né, na esfera da vida pública e da vida privada de cada um deles, né? Então, por isso, há uma multidimensionalidade do sofrimento social, né? Então, aqui a gente tem a comunidade, a família,
os indivíduos na família, eles são enredados entre eles, e eles se enredam, né, com os seus vizinhos a partir de diferentes laços, laços de família e parentesco, de vizinhança, de trabalho, religiosos, de amizade, e que muitas vezes são laços que se mesclam também, né? Eu me lembro muito isso em todo desastre, né? Particularmente eu me lembro em 2008, na região do Vale do Itajaí, no município de Ilhota, onde houve um desastre muito importante em vários municípios ali. Blumenau foi um deles, Gaspar foi outro foi Ilhota, em 6 comunidades rurais dos Morros do Baú. Nós estamos falando de uma comunidade de origem, sobretudo, de colonização alemã e belga. E quando se via a lista de todos os afetados, né, inclusos os mortos, os feridos,